Oi, gente, tudo bem por aí? Que bom que vocês gostaram do livro de Gálatas. Eu tinha certeza que vocês iam gostar, porque as coisas, quando são de Deus, são leves, simples e fáceis. Talvez Deus já está te respondendo. Quando é de Deus, é simples, leve e fácil. Quando está muita confusão, muita dificuldade, muito problema, muita tribulação, corre que não é de Deus. Legal isso, né? É fácil. Hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 2. Que bom que vocês estão gostando. Eu não sei quantos versículos tem, porque estou lendo agora, nesta madrugada viva, junto com vocês. O de ontem teve uma audiência menor, que eu creio que vai ser recuperada agora, né? Por causa do Dia das Mães, né? Que foi ontem, nesse tempo que eu tô lendo, né? Em 2025. E estão completamente perdoados aqueles que não assistiram o podcast de ontem, para poder ficar com suas mães, suas avós, suas tias, as pessoas importantes desse dia de ontem, né? E você pode recuperar, pode fazer uma maratona de toque de Clay aí. É muito bem-vindo. Vamos lá, Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém. Quem está falando isso é Paulo, que escreveu a carta, para você que não assistiu ontem. Paulo que escreveu essa carta para os Gálatas, lá na Galácia, lá perto da Turquia, mais ou menos. E ele está falando, 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e eu levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou o que eu deveria fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não era judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por sermos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Gente, um versículo desse, assim, ele já te fala da sua liberdade em Cristo. Você não precisa mais circuncidar. Tem muita gente, para quem não sabe o que é circuncidar, eu falei várias vezes no Velho Testamento, é a operação de fimose nos homens, que hoje a gente faz, para quem tem necessidade, no hospital, com tudo certinho. Mas nessa época eles pegavam uma pedra, faziam um ritual, uma coisa macabra, uma coisa horrível, uma coisa dolorida, machucava, provavelmente muitos morriam por uma pedra, da infecção, e uma série de coisas que a gente nem pensa na hora que está lendo isso, né? E tinha gente infiltrada no grupo de Paulo, falando que eles tinham que circuncidar Tito, porque Tito não era judeu ali, ele se converteu, e aí eles queriam de qualquer forma fazer isso com o coitado Tito. Tito deve ter ficado desesperado, né? Tem que passar por essa situação, esse constrangimento, essa dor. Não era como hoje, que tem analgésico, tudo, né? Tudo que nós temos não era, né? Era bem rústico aquele momento. E aí Paulo está falando aqui, ó, eles eram espiões, vieram espiar a liberdade que nós temos em Cristo. Para nos tornar escravos de novo, nós não devemos nos voltar atrás, ser escravos de novo, nós somos livres. Jesus nos libertou, Jesus fez tudo, ele pagou todo o pecado, todo o processo daqueles sacrifícios que lemos em Levíticos, ele pagou tudo aquilo, ele nos livrou, nós somos livres, não precisa fazer a operação de fimose, mas está escrito aqui. Eles querem nos escravizar de novo. Aqui está falando de fimose, mas tem várias outras coisas, roupas, palavras, tudo, tem uma série de coisas, comida, que eles querem nos escravizar. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Aquele que pareciam ser os líderes da igreja
Digo isso porque para mim não importa se eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinham dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Olha que legal. Paulo falava aos não-judeus e Pedro foi escolhido para falar para os judeus, cada um no seu ministério. Tem gente que tem mais facilidade para falar das coisas de Deus, de Jesus, com as pessoas que não conhecem nada, que não sabem nada, que não entendem nada. E tem outros que têm mais facilidade para falar com os cristãos já, com as pessoas que são crentes, que creem, que de alguma forma já confiam, já conheceram alguma coisa. Deus escolhe uma pessoa determinada para cada coisa que precisa. Por isso que nem todo mundo é médico e nem todo mundo é gari. Cada um tem que fazer a sua parte. Pois pelo poder de Deus eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial e com sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim, a Barnabé, um aperto de mão. Que legal! Então, quem eram os líderes dessa igreja ali que ele foi? Tiago, Pedro e João, que eram os líderes. E depois aí Paulo explicou, falou que Deus chamou ele para falar para os não-judeus, que não iam circuncidar Tito e tal. Eles apertaram a mão. O aperto de mão naquela época era uma coisa muito importante. Não era como hoje, que a gente, nem palavra a gente tem. Um aperto de mão era um selo de certeza, de coisa certa, de não vai voltar atrás. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram uma só coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso sempre tenho procurado fazer. Então, o pessoal lá da igreja, Tiago, Pedro e João, que cuidavam dos judeus, pediram, não se esqueçam dos nossos pobres, né? Vocês vão lá só para cuidar das pessoas que não conhecem Deus. Vão evangelizar, vão fazer o catecismo das pessoas ali que não conhecem Deus. Mas não se esqueçam das que estão na igreja e que são pobres. Esse pobre pode ser de dinheiro, talvez nesse caso realmente era de comida, de necessidades básicas. E hoje, como é bem mais difícil, né, a pessoa ter uma necessidade básica dentro da igreja, ou pelo menos deveria ser, né? Pode ser uma necessidade de atenção, de carinho, de conversa, de discipulado, de ensino mesmo. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, na Síria, eu fiquei contra ele, em público, porque ele estava completamente errado. Olha, falando de Pedro. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar as refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. É bem comum isso aqui, né? A pessoa querer fazer as coisas para aparecer, para se apresentar para os seus líderes, para as outras pessoas, e não fazer com o coração verdadeiro, né? Mas a gente sente, a gente percebe quando as pessoas não fazem as coisas com o coração. A gente pode até disfarçar, a gente pode até fingir que não está vendo, mas nós percebemos. Se você estiver atento ao que está acontecendo, você percebe que as pessoas estão fazendo só por fazer. Pedro ia lá e comia, bebia na casa das pessoas que não eram da igreja dele lá, não eram judeus, ficava de boa, feliz. Aí quando o pessoal da igreja dele chegou lá para visitar, ele não queria mais. E é chato isso, né? Você percebe que ele tá com máscara. Bem fácil achar essa pessoa aqui, hoje em dia. E também, os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Do mesmo modo que Pedro. Por quê? Porque a liderança reflete no público. Gente, isso aqui é uma coisa assim que eu aprendi
desde pequena que eu percebo isso. A liderança do local, do ambiente, ela reflete no público. Quer ver uma coisa? É restaurante, lojas, assim. Quando eu chego na loja, que a loja é bagunçada, que os funcionários são chatos, são mal educados, que é sujo, eu já penso logo na liderança. Eu sei que a liderança é suja, é mal educada, é ignorante, trata eles mal, e aí reflete em todo mundo, reflete no público. Pode reparar, faça esse teste você, perceba essa energia dos lugares quando você vai. A pessoa é muito avarenta, as coisas são escassas ali dentro, as pessoas daquele ambiente são pesadas, tudo é muito difícil, eles fazem questão de 1 centavo, e de várias outras formas. E aqui está falando isso, como Pedro andava, comia, fazia tudo certinho, quando o pessoal chegou lá e ele ficou disfarçando que ele era santinho, todo mundo que andava com ele ficou disfarçando que era santinho também. Isso aqui é uma prova para mim, da minha teoria, que eu sempre falo isso. Quando tá um clima pesado, eu falo, o dono disso aqui não presta. Ele é ruim com os funcionários, ele maltrata as pessoas. E 100% acerta, porque é isso, é isso. Isso também se reflete em casa. Geralmente, ou pelo menos deveria, o homem ser o sacerdote do lar, que é o que a Bíblia fala. Ele que é o cabeça, ele que vai responder a Deus pela família, como um pastor, um padre. E eles que respondem a Deus pelas pessoas, né? Pelos liderados. E o marido, o homem da casa, responde. Se ele for uma pessoa ruim, oprimida, chata, a família vai ser. Se ele for uma pessoa generosa, carinhosa, tranquila, a família também vai ser. Observe isso. E até aqui... Não. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Olha, Barnabé começou a seguir, imitar Pedro, né? A pessoa imita a liderança. Né? Quando eu vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. Paulo era doidão, né? E Pedro era ignorante. Olha que confusão que deve ter dado isso aqui. Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como um não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeu? Bem justo isso aqui, né? Você, olha, ele fala, você não é judeu, você não está vivendo como judeu. E por que você está obrigando as pessoas que não são judeu a viver como judeu? Você está fazendo o contrário do que você fala. Hipócrita, mentiroso. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Nós somos aceitos por Jesus pela fé, pelo que nós acreditamos, pelo que nós lemos, pelo que nós conhecemos de Jesus, da história desse homem que veio romper todas as barreiras, desde o ventre ele rompeu tudo. É pela fé que nós somos salvos, não é pelas obras, gente. Não que a gente não tenha que fazer as obras, nós somos obrigados a fazer as obras, mas a fé, a salvação vem pela fé, é a fé. Não adianta você fazer 1000 obras e não ter fé, é vã, é zero. É a fé em Jesus Cristo que nos salva, que nos livra de todo pecado, que nos livra do mal dessa terra, desse corpo corruptível. É a fé, é só a fé. É só o acreditar em Jesus. É simples assim. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei,
começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Paulo era um homem muito inteligente. Ele pensava fora da caixinha, assim. Ele tinha umas ideias diferentes, né? A gente tem que aprender com ele a ser assim também. Às vezes a gente fica batendo numa tecla, batendo. O negócio não tá dando certo e a gente está insistindo naquilo ali. Nós temos que pensar fora, pensar de outra forma. Pensar como se a gente estivesse dando um conselho para um amigo. Isso funciona muito, gente. Presta atenção. Quando você tiver que pensar fora da caixinha, da sua situação ali, você imagina que uma amiga sua, uma pessoa muito querida sua, está precisando do mesmo conselho. Você vai ver como fica mais fácil, como você sai da caixinha se for para você aconselhar outra pessoa. Aí você pega esse conselho para você. É isso. Vai dar certo. Versículo 19. Pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, glória a Deus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Olha que tá grifado aqui na minha Bíblia. Tá grifado. Minha Bíblia tá toda rabiscada, né? Dá pra ver um pouco. Tô lendo isso aqui, ó. Essa caneta é bonita, ela é uma caneta rosa de glitter. Fiquei com saudade dela. Mas olha, gente. Ai, que versículo lindo, né? Pois quanto à lei, eu vou ler de novo. Pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me amou e se deu a si mesmo por mim, se entregou por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Olha que coisa linda. Se recuse também a rejeitar a graça de Deus. Se recuse. Você não pode aceitar viver sem a graça de Deus. Paulo fala, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não vale nada. Para que Jesus veio morrer se é pela lei? Se é para matar os bichos, se é para fazer toda aquela situação de Levíticos que nós já lemos? Nós aceitamos Jesus pela fé e somos salvos pela fé que temos em Cristo. Nós aceitamos essa graça, nós nos recusamos a rejeitar essa graça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E assim finalizamos o capítulo 2, feliz, porque eu me recuso a rejeitar a glória de Deus. Se recuse também. Aceite a glória, a graça. Aceite a graça de Deus que está em Jesus Cristo. Tenha fé. Tenha fé que as coisas melhores vão vir, estão vindo já para você. E o mais importante de tudo, não é o que vai vir aqui nessa terra, é o que vai vir depois dessa terra. Porque nós não estamos vivendo para essa terra, embora pareça. Nós estamos vivendo para outra terra, para outra terra. E para a gente ir para lá, nós temos que ter fé em Jesus. Só assim, senão você não vai, querendo ou não. Nós estamos lendo aqui, está falando cada dia mais. Para você morar na outra terra, na outra vida, você tem que aceitar Jesus. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 3. Tchauzinho.